Em 2026, teremos uma nova Rádio Arte. Enquanto o novo ano não chega, vamos prosseguir aqui a nossa programação de 2025. Hoje, a Rádio Arte traz o músico cearense João Vanderlei Roberto Militão, mais conhecido como Pingo de Fortaleza. É um prazer tê-lo aqui, Pingo, para a gente falar sobre diversos temas, entre eles, claro, a música. Temos aqui também na live Rafael Nicásio, que ele é estudante de Química da UAST e faz parte, como ele é bolsista, né, e colabora aqui com o projeto Rádio Acadêmica UAST. Eu sou Antônio Viana, sou professor de matemática, todo mundo já me conhece no YouTube aí, que eu já tenho mais de 300 vídeos, o projeto já existe há em torno de 1 ano e 4 meses, né? E, Pingo, primeiro, agradecer a sua presença aqui na rádio. Como eu estava falando aqui com o Pingo, o meu amigo cearense Lene foi que indicou, agradecer aqui ao Lene por ter passado o contato de Pingo para mim. E Lene disse: Viana, por que não entrevistar Pingo de Fortaleza? Né? Então, vamos embora. Pingo, eu gostaria de. Eu fiz uma ordem aqui das perguntas, mas eu vou alterar um pouco a ordem, porque eu fiquei muito curioso e até agradeço a você por você ter colocado um tema tão importante na música, que é o tema Guerra de Canudos, Antônio Conselheiro, né? E isso foi um tema que eu estudei há muitos anos atrás. Eu estava tentando lembrar a memória aqui, já faz aqui, uns 30 anos ou mais que eu nunca mais nem ouvi falar nesse tema. Então, meio que me instigou. E aí eu comecei a pesquisar, a ler sobre a história, né, de Antônio Conselheiro e tudo, e eu achei bem interessante, bem curiosa a história, e eu acho que foi, assim, foi de uma importância grande você ter colocado com esse tema em suas músicas. Então, a minha primeira pergunta é: como é que surgiu esse interesse por Antônio Conselheiro e Canudos? Pingo. Bom, eu quero inicialmente agradecer o convite a vocês, dizer da alegria de estar aqui com você, com o nosso amigo, que está aí nas proximidades da cidade, né? Ele está na Paraíba agora, né? Sim. A Paraíba e o Pernambuco aqui ao mesmo tempo, então, alegria de estar com vocês, privilégio de poder falar um pouco sobre a minha trajetória, sobre as músicas que faço. É sempre uma alegria interagir, conhecer novas pessoas, difundir a obra que a gente vem construindo. Bom, na realidade, a temática de Canudos, ela surgiu para mim por meio de, foi fruto de uma experiência que eu tive no movimento cultural chamado Nação Cariri. Por volta do início da década de 80, eu era estudante ainda da escola técnica, ou eu já tinha entrado na licenciatura em música, mas estava ali no meio universitário, participando do movimento estudantil, ali entre a UES, a Federal e o atual Instituto Federal. E eu conheci um movimento chamado Nação Cariri. Foi criado por dois grandes artistas, o cinegrafista Rosenberg Cariri e o poeta e escritor Oso de Barroso. Eles reuniam artistas de várias linguagens para estudar temas relacionados à cultura popular, publicavam um jornal, uma revista, e nós fazíamos algumas apresentações cênicas musicais, assim, misturando teatro e música, questionando a ditadura, questionando o processo de colonização. Era um movimento bastante politizado, de uma arte engajada, né? Na época, dita engajada. E eu me inseri nesse movimento, e esse movimento Nação Cariri, cada jornal ele publicava um artigo sobre um movimento popular histórico. Então foi assim com o Caldeirão, com o Canudos, com o Cangaço, com a Balaiada, a Cabanagem, Pau de Colher, todos esses movimentos. Então, tinha sempre uma preocupação com um artigo sobre esses temas. E aí eu descobri o tema de Canudos e, paralelo a isso, dois parceiros e amigos me entregaram letras sobre esse universo, de forma quase que espontânea. O Guaraci Rodrigues me entregou uma letra chamada Centauros e Canudos, que trata da ideia de Canudos, através de um apocalipse, uma coisa mais assim, não tão literal. E também o Eurico Bivar me entregou uma música Centauro Guerreiro, coincidentemente também com o mesmo elemento centauro, misturando com o conselheiro, falando a história do conselheiro. Eu gostei, musiquei as duas, depois pesquisei com Rosenberg um trecho de uma canção de domínio público que ele tinha coletado através de um cego no Juazeiro, que tratava de Canudos, que é aquele trecho final, né? Ao meu Antônio Conselheiro,
que mora no pé da serra. Aí adaptei esse trecho e fiz essas duas canções. Quando eu fui ver, eu tinha outras canções que passeavam sobre esse universo. Não eram literalmente sobre Canudos, mas citavam Canudos, ou falavam da seca, ou falavam da questão da meia, da questão da terra, né, da discussão sobre a terra. E aí, quando eu vi, eu tinha ali algum material que falava de Canudos. Então, eu nominei o disco Centauros e Canudos, fiz uma pesquisa um pouco mais extensa, acrescentei uma outra música, e fiz um disco que ele não conta literalmente a história de Canudos, mas ele passeia sobre o universo de Canudos. Diferentemente desse do Caldeirão, né, que eu fiz aqui agora, quase 40 anos depois, que nesse do Caldeirão, que é um movimento similar a Canudos, tem semelhanças com a comunidade, né, comunista primitiva, ligada a um líder religioso, a um beato e tal. Caldeirão demorou 10 anos, Canudos 5 anos, Caldeirão teve menos gente, é verdade, mas também tem uma destruição violenta, inclusive com a força policial aérea, né, destruindo, jogando bomba no Caldeirão, que foi em Crato, que ela foi de 36, terminou, na realidade, em 36, foi de 35 a 36, mas a comunidade durou de 26 a 36. Então, eu fiz esse disco, Centauros e Canudos, procurei uma roupagem armorial, porque na época eu acompanhava muito o movimento armorial. Então é um disco todo acústico, com instrumentos clássicos, né? Viu? É quarteto de cordas, Jacques Morelenbaum tocando violoncelo, Celso Vocelloro, um grande flautista tocando flauta transversal. É um disco que não tem elementos elétricos, assim, guitarra, baixo. Tal. Na época eu fiz questão de fazer um disco totalmente acústico, totalmente armorial, com arranjos clássicos. Uma capa também com desenhos, com fotos, com textos, bastante complexa. E esse disco teve uma repercussão muito grande, porque imediatamente eu fui convidado pelos organizadores da Missa pelos Mártires de Canudos, que acontece lá em Canudos, para participar desse evento. Porque um historiador, Fábio Paes, compositor, também passou aqui, viu o disco, me convidou para essa missa. Então eu fui cantar na Missa pelos Mártires durante 10 anos, e agora recentemente fui novamente. Então, eu comecei a criar um vínculo com esse tema, com a geografia, com a identidade, com a ideia do conselheiro ser cearense, ir para lá, eu ser cearense e cantar lá. Então, aí eu compus outras canções, Terceira Missa pelos Mares Canudos, eu pesquisei depois, encontrei o tema do Ivanildo Villanova, Mote a Decassílabo, a história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro, gravei também, gravei a Ladainha para Canudos, que fala do açude, gravei outros, recentemente, gravei agora no meu pé de serra, a Fumaça da Pólvora, que é uma... Vi a fumaça da pólvora, eu vi a corneta bradar, eu estava na ponta da rua, eu vi a rua se fechar, aí eu vi Antônio Conselheiro, lá no alto da favela. Aí eu adaptei essa canção agora no Pé de Serra, fiz uns versos que eu acho que historicamente mais condizentes com o que eu penso, com o que a história fala. Então, Canudos vem me acompanhando, assim, de alguma forma, é uma parte da minha carreira que se desmembra para o Caldeirão, se desmembra para o trabalho armorial, que está sempre presente. Eu sempre tenho que retornar a esse tema, porque esse tema me levou à Missa pelos Mártires, me levou a musicar uma peça com o Zé Dumont, paraibano Zé Dumont, viajei o Brasil todo, me levou à Alemanha para tocar no Centenário de Canudos, na cidade de Colônia. Então, quer dizer, eu fiz outros espetáculos, fiz outros discos. Então, falar de Canudos, para mim, é falar do cearense Antônio Conselheiro, é falar de uma comunidade justa, igualitária, de uma sociedade sem verticalização, de outros princípios, da fé, da força do povo, de uma sociedade menos democrata, representativa e mais viva, mas realmente... tanto que essas experiências, ao meu ver, elas são tão violentas contra o sistema que elas são destruídas violentamente, porque são experiências vivas que demonstram que é possível, talvez, uma outra forma de convivência social. Então, falar de Canudos é um pouco tudo isso e, às vezes, algo mais. Esse tema de Canudos, ele ainda é atual, né, na tua opinião, Pingo? Na questão assim, social, ele ainda é bem atual, né? Demais, demais, até porque ele nunca foi esgotado, né, pelos estudiosos. Não só pelos estudiosos da academia, mas também pelos artistas. Está sempre recriado. Então, para você ter uma ideia, Canudos propiciou talvez um dos maiores clássicos da literatura brasileira, mesmo que a gente discorde de algum conteúdo que esteja ali, Os Sertões é um clássico. Sim. Né? Sim. Resultou num dos grandes clássicos da literatura mundial, que é do Vargas Llosa, Guerra do Fim do Mundo. Filmes,
livros, exposições. Então, os artistas estão sempre... Zé Celso, por exemplo, fez os Sertões, né? Viajou, foi para Canudos, veio aqui para um sertão totalmente diferente, um espetáculo de 3 dias, com muita gente, com outra linguagem, uma linguagem transversal, uma linguagem transgredia os padrões sociais. Então, você fala de Canudos, é você falar dessa possibilidade. Então, nós estamos ainda buscando uma sociedade mais justa. De repente, você se encontra numa sociedade dividida, numa sociedade desigual, numa sociedade humana, numa sociedade que não tem irmandade, numa sociedade violenta. Então, você está sempre... Falar de Canudos é falar desse ideário, dessa utopia, né, que a gente não pode perder de vista, né? Que é a questão de outra forma de convivência, que era assim que a gente enxergava Canudos, né? Tanto que assim, houve um massacre, a gente às vezes nem se refere ao tema de Canudos como uma guerra, mas sim como um massacre, porque foram 10 mil soldados, 5 mil na outra expedição, e mais 5 mil para reforçar aquela outra expedição contra cidadãos que estavam lá, né? Desarmados, a maioria plantando, e que tiveram que resistir e, portanto, foram massacrados. Então, acho extremamente atual. O tema da terra continua, a gente tem grandes propriedades latifundiárias, está questionando aí grandes produções, né? E sempre primando pela valorização da pequena agricultura ali, do pequeno agricultor. Isso era Canudos, né? Era um pequeno produtor, né? Coletivamente fazendo aquilo ali. Então, respeitando a natureza, como o Padre Cícero apregoava, né? Respeitando a caatinga, sem desmatar a caatinga e tal. Então, eu acho extremamente atual. Rafael, tem alguma pergunta já pronta aí para Pingo? Ele tá aí com sono, né, Rafael? Tô não. Pingo, eu queria saber, assim, não só eu, né, como todos, o surgimento desse seu apelido que é Pingo. Eu acho que tem algum motivo, né? Eu queria saber o surgimento dele e eu quero que você me responda. Legal, Rafael. Obrigado pela sua pergunta. Rafael, é o seguinte, eu nasci prematuro, sabe? Assim, 7 meses, 8 meses, entre 7 e 8 meses. E era bem pequeno, né? Prematuro. Então, minha mãe tinha umas amigas que foram acompanhá-la lá no parto, e dentre elas uma irmã de caridade, que era muito próxima a ela, e quando eu nasci, ela me pegou assim e disse, olha, Lourdes, Maria de Lourdes, minha mãe, né? É um pingo de gente. É pequeno. E esse apelido que ela me colocou ali ao nascer, ele cresceu comigo, assim. Na minha infância eu era Pingo, na minha adolescência eu era Pingo. E no primeiro disco de Canudos, o original, Centauros Canudos original, é só Pingo. Pingo. Então, aí, para você ver a ideia, aí eu fui lançá-lo lá na Bahia, em 86, a convite dessa missa que eu citei aqui. Os organizadores de lá, eles queriam acrescentar algo ao meu nome para dizer que eu estava saindo aqui de Fortaleza para cantar lá na missa. Então, quando nós chegamos lá, eu e um jornalista amigo meu, que foi comigo, Nelson Augusto, num cartaz tinha Pingo de Fortaleza. Quer dizer, eles colocaram lá o nome de Fortaleza, porque eles queriam dizer que eu estava indo cantar aqui de Fortaleza lá. Quando a gente viu aquilo ali, aí, assim, foi assim, muito bem-vinda, porque essa ideia, porque já existia Fafá de Belém, Robertinho de Recife, Riba, mas não tinha ainda ninguém de Fortaleza, né? E aí eu assumi esse codinome e sobrenome de Fortaleza. Então, o de Fortaleza só aparece em 86. É tanto que o segundo disco já é assinado Pingo de Fortaleza. Em 86, tu lançou o primeiro disco, não foi, Pingo? Canudos. Inclusive, se você pegar a capa original dele, é só Pingo. Se você pegar os e Contendas de 88, já é Pingo de Fortaleza. E a releitura tu veio fazer em 2018? 2018, ali é outra história, porque, na realidade, eu não gostava... Assim, o disco eu fiz com condições muito precárias, independente, eu era muito novo, viajei de Semileito, Itapemirim, no estúdio de madrugada, não tinha experiência de estúdio, então eu não gostava muito da minha voz ali. Gosto muito dos arranjos e tal, eu tinha um certo incômodo, né, com aquela coisa. Aí eu achei a fita de rolo só com os arranjos. Sim. Aí eu disse, agora eu vou digitalizar, vou cantar em cima as mesmas músicas, vou acrescentar aqui uma outra faixa bônus, vou fazer um disco contando a história do disco, do primeiro disco. E aí lancei o Centauros e Canudos Redivivo, que é o Centauros e Canudos repaginado, mas é o mesmo, só que acrescido de 2 faixas, e eu faço isso que eu falei oralmente aqui,
contando para vocês, no encarte do disco, do LP, eu vou contando, sabe? Então, é mais ou menos isso. Pingo, tu já lançou mais de 30 discos, né? Acho que tu já perdeu as contas, né, Pingo? Rapaz, às vezes eu fico recalculando para ver se realmente... Eu Aquela acho que... entrevista que eu vi você no YouTube, eu não sei se foi com o Falcão ou foi com... Foi uma entrevista que eu assisti sua recentemente. Aí perguntaram a você, você disse, rapaz, eu sei que é mais de 30, mas eu já perdi as contas. Esses dias eu estava contando, sabe? E como eu lancei agora o Pé de Serra, né? Eu acho que são 34, eu não sei, por aí, 34, 35, ainda vou rever aí essa conta. Ao longo da tua carreira, Pingo, quais são os gêneros musicais? Tu toca forró, tu toca mais a MPB, clássica? Como é que tu define mais assim o teu estilo musical? Olha, outra pergunta que esses dias eu tenho tentado responder, né? Sim, embora não seja muito interessante eu me dar essas respostas, assim, né? O interessante é o outro ouvir, o outro analisar, o outro perceber isso. Mas o que eu posso constatar, ouvindo alguns discos, porque antes eu não ouvia muito a minha obra. Atualmente eu já paro para ouvir um pouco uma outra coisa. Então eu só fazendo, eu sou muito de fazer, eu gosto muito de fazer. Então estou aqui fazendo coisa, sabe, Rafael? Estou fazendo uma coisa aqui hoje, mas minha cabeça está fazendo outra amanhã. Então não sou muito parar para ficar vendo, analisar, assim, questionar muito. Sou muito ativo, assim, um prematuro ativo mesmo. Meus amigos dizem que eu ando sempre no 240, né? Volts, de ligar direto. Então, o que eu posso dizer é que eu acho que eu passei, nesse decorrer desses 45 anos, se você ouvir cada disco, você vai ver que eu estava vivendo um momento distinto ali, acrescentando elementos à minha obra. Então, eu tenho, assim, eu consigo enxergar 5 vertentes, assim, dentro da minha obra, eu particularmente. Acho que tem uma obra armorial, que é onde eu trabalho essa temática de Canudos, do Caldeirão e de temas afins. Eu procuro o clássico, né? Como aquela música Cantares. Sim. Tem assim um pouco de renascença, de armorial, de clássico no meu trabalho. Então, eu chamo isso de armorial, uma vertente armorial. Depois eu comecei a flertar com uma coisa um pouco mais MPB clássica, ou MPB clássica, digamos assim, né? Onde o violão é clássico, onde tem... Então, eu tenho ali os meus discos solos femininos com as mulheres, que são 4, gravando quase 80 mulheres, o Lendas e Contendas, o Cantares, Passeia, já entra um pouco nesse universo do MPB clássico. O que é MPB clássico? Assim, são vários gêneros, tocando vários ritmos, com violão um pouco mais trabalhado, arranjos de piano, voz e tal. Então tem isso aí. Aí a outra vertente muito sólida é o trabalho com o maracatu, né? Trabalho de temas relacionados ao universo afro-brasileiro, com batuque, essencialmente tocados com batuque, melodias mais simples, estrofe, refrão, Sim. e é esse universo. Porque eu entrei nesse universo e nele passei a viver com grupos, então eu tenho esse universo do maracatu muito presente, né? O outro trabalho que já é saindo um pouco, é misturando mais, é o pop rock, que é assim, um pouco, meio que não chega a ser um mangue beat, mas flerta com mangue beat, porque se você observar o LP, o CD Lógica, o CD Relicário de Canções, o Prata 950, eles trazem uma pegada pop misturada com o popular pop, assim, já é outra vertente, outra coisa, no palco, me transforma, é meio roqueiro, é meio pop, sabe, é meio assim, a pegada do violão é menos dedilhada e é mais rítmica, né? Muitas Lógica baladas. é de 2000, né? Se não me engano, é do ano 2000, lógica. Tem muitas baladas, né? Aproveite o dia com sabedoria. Já diziam os gregos e os budistas. Assim, tem essa vertente. O penúltimo tem o trabalho instrumental, que aí são 4 discos de violão, violão e percussão, violão e orquestra, violão e... O primeiro é só violão, o segundo violão e orquestra, tem um que é só violão e percussão. E por último, agora, depois de 44 anos, eu fui inspirado, instigado por um amigo a compor umas canções dentro do universo do Pé de Serra. Que aí é uma coisa, timbre próprio, né? Eu fiz um trabalho agora com timbre próprio, baião, shot, arrastapé, letras que eu nunca tinha pensado assim em fazer letras contando estrofe, calculando rimas, sabe? Então, nesse Pé de Serra, eu mergulhei nessa pesquisa de coisas que eu já trazia, lógico. Desde os Centauros Canudos tem lá o forró,
chama-se Forró do Tempero. Tem o Martelo. Nos discos tem sempre alguma coisa, mas nunca era explicitamente nordestino pé de serra, assim, que é um gênero, né? Aí eu fiz esse agora, eu nem toco violão no disco, eu tirei até o violão, deixei só o acordeão do Zé do Norte, a minha voz e percussão. Mas as canções que estão ali, elas são diferentes de qualquer outro álbum, porque, instigado pelo próprio Zé do Norte, tem algumas letras que são menores, elas falam de um cotidiano que não é assim, um cotidiano por excelência meu, que eu não sou um homem do campo, eu sou um homem urbano, da praia, mas eu dialogo com o campo. Então, eu pesquisei um pouco, tirei um pouco ali a minha experiência do campo, através da minha convivência, principalmente com a minha esposa, que gosta muito do sertão, do campo. E se você escutar o Forró na Roça e na Cidade, tem a pesquisa, né? Lógico que eu sempre gosto de pesquisar. Tem uma citação lá, o Xerém, porque a primeira vez que o termo forró ele é grafado, né? Ele é, em 1967, através de um disco de um cearense chamado Xerém. Ele faz uma música chamada Forró na Roça. Então, é a primeira vez que você vê aquele termo, forró, né, escrito. Então, eu faço uma citação ao Xerém, eu falo do Forró do Sapé aqui, que é uma comunidade meio que muito reverente, como, parecida com o Seu Lunga, aquelas respostas, né? Então, sim, são vários pingos, né? É uma goteira que vai mudando. Uma goteira que vai mudando o tempo todo, assim, dependendo da chuva. Claro. Rafael, mais uma pergunta, Rafael. Eu quero que o Rafael faça uma pergunta, que depois eu já quero fazer uma outra, para a gente já ir caminhando para o final desse vídeo, que a gente vai fazer um outro vídeo, vamos falar de outros temas. Com a palavra, Rafael. Primeiramente, você que é um artista nordestino, né? Você mora no Ceará. E assim, como todo artista, jogador de futebol, ele tem suas dificuldades no início da carreira. E eu queria saber quem te estimulou a ser artista. E outra pergunta também, se der para responder, tipo assim, de tantas obras que você fez, qual você tem um sentimento mais profundo por ela? Que você, assim, se apaixonou mais por ela? De tantas obras que você produziu. Legal, obrigado, Rafael. Olha, essa questão de quem estimula, quem nos incentiva, na verdade, assim, eu acho que eu li depois de muitos anos um livro chamado Cartas a um Jovem Poeta, de um escritor alemão que lançou em 1910, chamado Rainer Maria Rilke. Ele fala um pouco da natureza do artista, sabe? Ele fala que quando você tem uma necessidade verdadeira de criar, você carrega consigo essa natureza de artista, é difícil você não se afirmar nesse universo, porque você traz essa necessidade natural. Então, o artista ele tem essa necessidade criativa, ele já nasce com essa perspectiva criativa, de tentar expandir sua criatividade. Lógico que no decorrer da minha adolescência, eu fui ouvindo muitos artistas, e esses artistas me estimularam, me incentivaram, principalmente o pessoal do Ceará, que a gente chama o pessoal do Ceará, porque nós somos muito vinculados à obra do Fagner, do Ednardo, do Belchior. Então, quando eu tinha 16 anos, eu já estava ouvindo esses discos, como também estava ouvindo, através de um professor, o Clube da Esquina, o Milton, ouvindo a MPB. Então, de alguma forma, Luiz Gonzaga, Fagner, mas mais o pessoal que naquela época evidenciava o pessoal do Ceará. Depois, você vai para o Geraldo Azevedo, vai para o Silvio Valença, vai para o Elomar e tal, mas posteriormente. Mas no início ali, era uma necessidade mesmo criativa pessoal e um estímulo na adolescência desses artistas, que a gente tentava tocar junto, os amigos, né? Só que eu tinha muita dificuldade de tocar as músicas dos outros artistas, meu ouvido não era um ouvido com muita facilidade de pegar. Então, eu comecei a criar músicas que eu achava mais fácil ali criar e tinha necessidade de dizer as coisas do meu jeito do que tocar a música dos outros. Então, eu fui influenciado e estimulado pelos artistas que já existiam, que tinham construído sua caminhada. Quanto à sua segunda pergunta, realmente é difícil responder, sabe? É difícil, muito difícil responder, porque cada disco ele teve, assim, eu construí naquele momento com um afeto muito grande, com uma identificação muito grande. Porque nenhuma obra minha, ela nasceu assim a partir
de um estímulo comercial, de um estímulo assim, faça isso porque está na moda, porque aquilo, outro. Nasceu assim de uma necessidade, de uma circunstância quase que espontânea. Então é difícil eu dizer o trabalho que eu me identifico mais, que eu gosto mais. Agora, o Centauros e Canudos, como é o primeiro disco, ele tem assim, ele traz, ele abriu, ele tem uma repercussão muito grande até hoje, sabe? Se você pegar no Mercado Livre um LP desse aí, um dia desse eu fui para o lançamento de um disco no Abdoral, um amigo meu, no LP, aí tava lá, Centauros e Canudos, R$ 500, cara. R$ 500 um LP meu lá na loja. E um maluco comprou e veio pedir para eu autografar. Eu disse, rapaz, eu não compraria não, se fosse eu. O cara comprou e trouxe para autografar, né? Aí, sim, comprou outro, comprou o Lendas. Eu acho que ele gastou bem 700 em 2 discos lá. E trouxe para autografar à noite, né? Porque eu teve um evento de manhã à noite. Rapaz, se você não comprava, não. Então, Centauros, como foi assim um disco que eu fiz, circunstância, porque nessa época, hoje você faz um disco, você às vezes, por exemplo, esse do Pé de Serra não tem apoio de edital, nem de lei. Mas o do Caldeirão já tem apoio de lei de incentivo. Porque você passou a ter essas leis, são importantes, recursos que você pode utilizar. Mas o primeiro centavos não era dinheiro do... Eu fui professor durante 5 anos para fazer o disco. Então, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha ganho, economizado como professor, e fui para o Rio fazer o disco. Ficar hospedado na casa de uma amiga e tal. Então, não tinha apoio de lei, Rouanet, né? Os outros muitos passaram a ter, né? O que eu agradeço e parabenizo essas instâncias estatais, governamentais, por ter essas leis que são importantes para os artistas em geral, né? Agora a Audi Blanc, agora Paulo Gustavo, todos esses editais, o Sistema Nacional de Cultura, as coisas melhoraram de alguma forma para quem caminha nesse universo. Então, talvez os Centauros e Canudos seja esse disco que eu tenho um olhar especial, e sempre o mais recente, né? Que você lança e você fica criando um xodó com ele, então agora o xodó é ouvir aqui o Pé de Serra. Pingo, eu acho interessante quando você fala que não compraria o disco por R$ 500, porque você está falando da sua ótica, né? Aí é interessante porque a perspectiva do ouvinte já é diferente, né? Então, ele enxergou no teu disco como um disco clássico, e ele viu a oportunidade de comprar o disco. E claro que ele teve condições, ele teve o poder porque se ele não tivesse o dinheiro também, ele compraria. Mas, assim, eu acho que ele enxergou no teu disco como um disco clássico. É o primeiro, é um disco importante para a tua carreira, é um disco que fala de Canudos, que eu acho que isso é muito, muito interessante. Então, eu acho assim que é pela ótica do ouvinte, né? Não estou dizendo que ele não gosta do seu disco, mas além dele gostar do seu disco, ainda tem essa ótica do disco clássico, dele colecionar. Porque, por exemplo, eu sou um colecionador, eu tenho meus vinis, entendeu? Eu não sei quanto eu pagaria por um disco clássico. Eu tenho que avaliar isso, porque realmente eu até concordo com você. Tem discos que são. O pessoal cobra um valor assim, muito alto, né? Superestima demais o disco. Aí tem discos aí que você falou 500, mas tem discos que custam muito mais do que isso, né? Se você pegar um disco de rock clássico aí, dos anos 70, o pessoal vem por muito mais um volume mais alto do que esse, entendeu? Eu falo isso, mas eu queria lembrar 2 coisas. Um dia desses, como eu coleciono os cearenses, porque eu escrevi um livro, né, sobre a história da música cearense, eu comprei o compacto do Fagner Cavalo Ferro, que é um compacto duplo, de 2 faixas de um lado e do outro. Eu comprei, porque só faltava ele na minha coleção, por um valor mais ou menos semelhante. E a outra coisa que eu queria lembrar é que, como essa coisa de Canudos é tão assim, vai sempre sendo recriada, o SESC aqui do Ceará, ele tem um projeto que ele transforma alguns LPs em livros de histórias de quadrinho. É assim, ele pega um disco, aí ele chama vários desenhistas, cada desenhista faz uma história de quadrinho sobre uma música daquele disco, ele produz um livro de capa dura e lança anualmente. Esse projeto já teve 4 discos lançados. O primeiro foi o do Eugênio Leandro, Além das Fontes. O segundo foi o do Abdoral. O terceiro agora foi o do Fidelis, que é o autor da Flor do Mamulengo, né, que tem muitas músicas. E o quarto, no próximo ano, já começou o trabalho de produção. Eles vão lançar um livro, capa dura, com todas as músicas desenhadas. Cada música vai ter uma história em quadrinhos, tal, colorido e tal. E vai ser o Centauros e Canudos, porque no próximo ano ele faz 40 anos, né?
Então, a gente aí vai ter já vai ter esse, ele vai ser transformado em livro de quadrinhos. Então é isso, as coisas vão sempre girando, a roda vai girando, as coisas vão acontecendo, mas é isso aí, Rafael e Antônio. Eu espero ter respondido aqui as perguntas, inteligente que vocês estão fazendo, sabe, dentro de uma perspectiva de refletir sobre as coisas que eu faço, porque às vezes eu não faço essa reflexão, né? Às vezes eu vou falando e ao mesmo tempo pensando sobre a obra. Ok. Já estamos aí por volta de 30 minutos de vídeo. Vamos chegando aqui na reta final desse primeiro vídeo. A gente vai fazer um segundo vídeo, vamos falar de outros temas, né? Eu quero conversar um pouco sobre maracatu, o interesse de Pingo por maracatu, falar um pouco sobre os livros, né? Que, além de músico, Pingo também é escritor. Eu quero que ele dê um pouco de destaque na sua obra literária. Quer deixar mais uma palavra final desse primeiro vídeo, Rafael? Alguma pergunta a fazer? Posso fazer outra pergunta aqui, Pinho? Pode, fique à vontade, Rafael. Você que... como tem sido suas experiências lá como coordenador de projetos culturais de maracatu, orquestras e tambores, entre outros? Rapaz, é uma experiência muito rica. Eu costumo dizer que eu aprendi muito nesses 20 anos trabalhando a prática artística coletiva, envolvido com pessoas de todas as idades, de todas as matrizes culturais, todos os pensamentos religiosos, sociais, políticos, geográficos, todas as situações econômicas, porque o projeto participa com pessoas, né, bem diversas. Então, tenho aprendido muito, não só na linguagem artística, por exemplo, no aspecto da percussão, por exemplo, eu tenho aprendido que a percussão coletiva faz muito bem às pessoas, sabe a prática coletiva percussiva? De alguma forma gera um equilíbrio pessoal, gera uma socialização maior entre as pessoas. Você vai aprendendo com o tempo que essas linguagens são importantes para as pessoas, fazem as pessoas melhorarem seus ritmos. Os temas que a gente trabalha são importantes. Hoje, por exemplo, eu vou para uma casa de recuperação, né, de jovens, tocar daqui a pouco. Então, o grupo se insere. Semana passada nós tivemos na comunidade quilombola, nós já tivemos nas comunidades indígenas, nas escolas. Então, o grupo me leva para outro universo. E leva também a minha obra junto, porque dialoga com os jovens, sabe? Os jovens tocando percussão, cantando. Não, mas não é algo também muito fácil, assim. Você aprende muito porque o coletivo também traz suas dimensões de dificuldade, de diálogo, as diferenças, as pessoas. Você enxerga o nível que as pessoas estão de necessidade de, talvez, uma harmonia maior. Então, você está sempre também lidando com questões de problemas individuais e coletivos, e tem que ajudar a resolvê-los, se resolver também dentro deles. Mas é uma experiência extremamente positiva que extrapola a minha carreira pessoal. Coordenar o Maracatu Solar, a Orquestra Solar de Tambores, a Companhia Solar de Dança, os festivais que a gente faz, as produções de livros e tal, tudo isso eu aprendo muito, cresço muito nesse processo, aprendo muito, e cada vez enxergo a importância da arte, do fazer artístico no mundo atual, para que a gente realmente possa, né, propiciar, principalmente aos jovens, caminhos, né, alternativas de caminhos que eles possam crescer, possam aprimorar suas sensibilidades, suas percepções e tal, cognições. Então, é muito gratificante e muito complexo também. Eu gostaria de agradecer, Pingo, pela primeira participação aqui nesse primeiro vídeo. Falamos de temas como Canudos, falamos um pouco da sua carreira. Vamos para o segundo vídeo, né? A gente falar um pouco sobre maracatu, sobre seus livros. Ok? Vamos para o segundo vídeo. Agradecer também ao Rafael pela presença aqui na rádio, mais uma vez. Daqui a pouco nós voltamos, tá? A Rádio Haste é a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Um abraço, até daqui a pouco.